Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Sim, beleza. Então tá, gente. Hoje, então, a nossa aula eu não pude fazer antes da AVA 2 porque eu tava com problema de saúde, eu tava bem mal naquela semana. Então, assim, já gravar os vídeos que eu precisava pra você já foi bem difícil, mas pelo menos vai dar antes da prova agora. Eu tava corrigindo os trabalhos. Devo terminar amanhã de manhã, vocês já devem, quando entrar, já devem estar a nota de todo mundo, porque eu corrijo todos, depois que eu termino a correção, eu abro. Eu não vou aparecer hoje na câmera porque eu tô com a minha mesa digitalizadora ligada, porque eu quero comentar alguma coisa de conteúdo com vocês, então aí eu não tenho entrada USB para tanta coisa conectada. Então por isso que eu tô sem a câmera. Então eu tava corrigindo e aí eu vi algumas coisas que deram assim, que apareceu de erro nessa AVA 2 em vários trabalhos. Então eu vou comentar isso com vocês e algumas a gente vai falar de algumas orientações. Então deixa eu entrar aqui com a minha apresentação, só um minutinho. Vocês estão vendo? Tela azul? Sim, tá Sim, perfeito. beleza. No conteúdo. Beleza, gente. Então eu vou por partes, assim, dos problemas que acontecem. Primeiro eu vou falar do geral, depois a gente entra na questão dos conteúdos que eu vi problema. Não, fui errado. Aqui. Então, na AVA 2, gente, eu vou colocar para vocês, assim que eu terminar as correções, eu vou lá no fórum e vou postar um gabarito. Esse gabarito, ele é uma imagem, tá? Ele não pode ser reproduzido para outra coisa e ele não tem as resoluções para não, porque acontece que já vi que já teve esse trabalho em algum outro momento e teve gente que mandou o gabarito da professora para mim, até com a letra da professora, com as marcações em vermelho da professora. Então, deixa eu voltar aí que eu vou abrir para o pessoal, só um minuto. Então, esse gabarito ele tem só mesmo as respostas, tá? E aí, se vocês ficarem com dúvida nas respostas, vocês me mandem por e-mail. Sugiro e-mail. Pelo e-mail é melhor porque cada um tem uma situação diferente, tá? Então, para dúvidas sobre correção, vocês não concordam com alguma correção, alguma coisa assim, é melhor vocês me mandarem e-mail, tá? Eu coloquei aqui amanhã no fórum de dúvidas, eu coloco o gabarito, porque para vocês eu coloco assim, erro na questão 3, por exemplo, que aconteceu muito. Na questão 3, a interpretação errada, que era sobre intervalo de confiança. Então, eu coloquei interpretação errada, veja no fórum. Aí lá no fórum, aí essa interpretação tá por escrito, toda ela, tá? As outras questões que tem que desenvolver o cálculo ou muita gente fez no Excel, aí tá só a resposta no gabarito. Se vocês quiserem saber sobre o desenvolvimento, o que está de errado no meu desenvolvimento, aí vocês me mandam por e-mail e eu respondo para cada um, tá? Porque senão, se eu mando uma planilha ou um gabarito para vocês que tem todo o desenvolvimento, em outro momento que cair essa mesma coisa, os alunos já têm o gabarito. Então, essas questões vão alternando, o tipo de trabalho vai alternando, mas acaba que em algum momento caem as mesmas questões, tá? Então, por isso que a gente não larga o gabarito com o desenvolvimento, mas só com as respostas, porque, claro, vocês têm que saber se está certo ou se está errado, tá? Então, sobre a EVA 2. Não concordou com a resposta? Uma coisa importantíssima. Se vocês não concordaram com a resposta, não respondam nos comentários lá de onde vocês veem o trabalho corrigido. Porque eu nunca mais entro lá, nem eu e eu acho que nenhum professor, né? Vocês mandem por e-mail ou no fórum. Não acho muito bom no fórum que fica uma coisa aberta, né? E aí a correção de cada trabalho é uma coisa particular. Mas não adianta vocês comentarem lá. Às vezes os alunos comentam lá no comentário do trabalho e acham que eu não dei atenção, mas não é isso, é que eu não volto mais lá. Aquele espaço de correção a gente só abre quando tem trabalho para corrigir. A gente não volta mais lá. Né? Ali naquele campo eu faço os comentários e aí se o aluno tiver alguma coisa para falar a respeito, ele tem que me mandar por e-mail, mandar no fórum de dúvidas, alguma coisa assim, tá? Que senão fica lá e vocês vão ficar esperando e a resposta não vai vir nunca, porque eu não vou ver. Bom, a 3 e a 2. Ontem eu mandei um e-mail para o Luciano da virtualização e ele confirmou comigo que realmente só vai ter questão objetiva, não tem questão discursiva na prova,
tá? Ela é online, na casa de vocês aí. A correção, então, é automática. Assim que vocês terminarem a prova, vocês já vão ter a nota de vocês, porque não tem questão discursiva, que é aquela que depende do professor corrigir. E aí eu vou repetir o que eu falei já no primeiro webinar, na primeira web-aula, que é a anulação da questão, se vocês quiserem, não é comigo. Porque como eu não vou corrigir nenhuma delas, é o sistema que corrige, se vocês não concordarem com o gabarito da questão, vocês têm que pedir anulação da questão. Porque não é uma questão que o professor possa resolver. E não é o professor que anula. Vocês entram com um protocolo, aí eles mandam para o professor da disciplina, que pode até não ser eu, pode ser uma outra professora de estatística, e aí o professor avalia se tem fundamento aquele pedido de anulação, e aí se anula a questão ou não. Se anular, todo mundo ganha o ponto. Se não anular, aí vai ter uma justificativa porque não foi anulado, tá? Lembra que tem que tirar 5, mesmo que vocês fiquem com 10 e 10 nas avaliações online, nos trabalhos na AVA 1 e na AVA 2, na prova, no mínimo, tem que tirar 5. Menos do que 5 não é aprovado de jeito nenhum. E se não tirar 5 na A2 e nem tirar 5 na A3, mesmo que tenha média acima de 6, não é aprovado. Tá? Então, cuidado com a prova. Vocês estão num momento maravilhoso para fazer prova, porque, enfim, você não está em casa, né, com tudo disponível na mão, que num momento normal não tem, vocês podem só levar calculadora e nada mais. Então, agora é a hora de passar nessas exatas todas. Se fosse eu, fazia isso, né? Daquelas que eu tenho dificuldade, eu ia querer fazer em casa, claro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês com relação a isso, tá? Eu sugiro fortemente que vocês estudem. O que é melhor para vocês na prova? É melhor porque vocês não têm aquela coisa de eu me esqueci. Porque vai estar tudo à disposição de vocês, né? Então não tem esqueci. Agora, para quem não sabe nada, não adianta muita coisa. Porque aí tu vai olhar para aquele monte de material e aí são com outros valores ali, tu não vai saber. Né? Eu não estou falando aqui, claro, de quem, por exemplo, do tipo de aluno que me entregou trabalho plagiado. Não é esse tipo de coisa. Estou pensando em alguém que vai fazer sério, mas que está na correria, que não tem tempo, mas que tem levado a sério a disciplina, não fica pegando coisa copiada para mandar, tá? Que pede ajuda, sim, ok, mas que quer entender o que está acontecendo, até porque essa disciplina aqui não é nem o futuro, é exatamente o que um gestor precisa fazer em qualquer empresa. Ele precisa analisar dados, senão não tem, né? A frase, né, de algum tempo já é que os dados são o novo petróleo. Não é à toa que a Google e Facebook aí ganham muito dinheiro com marketing, porque eles têm os dados, né, das pessoas, da gente. Então, para quem faz sério, tá? Estuda. Tu vai ter o benefício de não precisar lembrar de tudo quanto é coisinha, porque tá ali à tua disposição. Mas para quem não estuda, uma questão nova fica cego, né? Não sabe nada do que tá acontecendo. Então, tomem esse cuidado, assim. Um minuto, gente, que ficou aqui num lugar que... Quando eu tenho que parar, assim, é porque alguém entrou e eu tenho que... Bom, então, aí, prova, tá? Cai todo o conteúdo na prova. E como é que vocês vão estudar? Nesse momento, é pela lista de estudos. Tenham ela à mão, estudem ela, aquela lista de problemas que eu coloquei. Alguns têm comentário em áudio, outros têm resolução em vídeo, mas todos estão resolvidos por escrito. Então, eles não são iguais às questões que vocês vão ter na prova, mas eles são muito parecidos. Essa lista, ela foi feita baseada assim, eu peguei o banco de questões e fui fazendo uma questão do tipo de cada questão diferente que tem na prova. Então, claro, o banco de questões da prova, ele é muito maior do que essa lista. Acho que tem 20, 21 problemas nessa lista, não lembro. Mas os tipos se repetem, né? Então, para cada tipo diferente de questão, eu fiz um problema e é isso que está aí na lista de estudo. Então, se vocês estudarem pela lista, não vai ter nada que vocês não tenham estudado para a prova. O que é que eu não coloquei nas questões, tá? E como eu disse para vocês, o Luciano também me informou que não tem questão nova. Então, são questões do banco que eu mesma fiz e outros professores tinham feito já antes. Então, eu conheço esse banco.
Não tem questão de distribuição de probabilidade para vocês fazerem o cálculo de regressão para fazer cálculo. Regressão assim, para calcular o A e o B, não tem. Não coloquei nenhuma questão dessas. Antigamente tinha, mas essa questão foi tirada lá uma vez porque deu um erro. Tinha uma questão para calcular o A e o B da equação de regressão. Não tem. Então, assim, tem algumas questões desses conteúdos mais complexos. Dá para vocês, por exemplo, a correlação. Não pede para calcular a correlação nenhuma vez, por exemplo, no banco de questões. Mas tem, por exemplo, dá correlação e quer saber aqui o que aquilo significa. E isso é um dos 2 conteúdos que eu vou também falar com vocês, porque a interpretação está sendo um problema. Tá? Eu vi assim que vários casos a interpretação é que deu problema. A continha em si, a pessoa deu conta de fazer de algum jeito. Mas o problema foi o interpretar a questão. Tá? Então, e aí, não tinha nessa lista nenhum problema sobre intervalo de confiança. E aí eu coloquei um problema sobre intervalo de confiança. Eu bati bastante nessa questão da interpretação no fórum, na mesma postagem que eu coloquei a lista de estudo, que eu marquei essa web aula, tem um vídeo sobre uma questão de intervalo de confiança. E aí o intervalo de confiança é um dos cálculos que pode cair nas questões de vocês, tá? Eu não vou separar. Eu poderia. Inicialmente eu tinha pensado, bom, eu vou pegar todas as questões objetivas e vou ver o que não cai nas questões objetivas. Não tem. Tá? Por quê? As discursivas, elas têm, na verdade, o mesmo conteúdo das objetivas. Só que tu tem que mostrar o cálculo que tu fez. Né? Tu não tem a possibilidade de chutar ali. Mas não adianta eu dizer para você assim, não estudem, por exemplo, uma questão que é bem semelhante a uma discursiva, que é uma que pede desvio padrão, média, moda, mediana, porque não adianta vocês não estudar, porque isso cai nas objetivas. Né? Então, para fazer certo a questão, vai ter que fazer a mesma coisa que fez na discursiva, só não vai apresentar o cálculo. Então, acaba que não adianta eu dizer para vocês, o que não cai nas objetivas? Cai tudo. Tá? Desde lá do início, média, moda, mediana, até o final ali, regressão e correlação. Tá? Bom, agora a distribuição do conteúdo, tanto desses vídeos quanto essa web aula que eu estou fazendo agora, vai ir para o fórum de dúvidas com o link para o YouTube. Olha só, hoje, quando vocês fizerem perguntas, eu vou repetir a pergunta. Porque na web aula da gravação passada, não gravou o que vocês perguntavam. Aí fica ruim da pessoa quando vai ver o vídeo, né? Então, por via das dúvidas, hoje eu fiz uma alteração que talvez eu acho que vai gravar. Mas por via das dúvidas, eu vou sempre repetir o que vocês forem perguntar ou ler o que vocês escreverem no fórum, tá? Bom, então vamos lá. Agora é sobre conteúdo, tá? Eu vou fazer os apontamentos que eu vi que apareceram muitos erros na AVA 2. E na AVA 1 eu não sei, porque não teve desenvolvimento, então eu não sei quais foram as dificuldades. Então, se vocês quiserem falar, tá? Podem falar, porque eu não sei. Até mesmo do que eu vou falar aqui, vocês podem perguntar o que quiserem. Mas especialmente da AVA 2, porque eu vi o que vocês fizeram, né? Então, o intervalo de confiança foi um caso sério. Tá? Vamos pensar o seguinte. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Essa janelinha da gravação tá me atrapalhando. Ó, vamos pensar que vocês calcularam o IC, calculou o intervalo de confiança, e deu um intervalo de confiança de 20 a 25. Ou seja, a média, ela... Para um nível de confiança, vamos pensar que em 90%, ela deve estar entre 20 e 25. Essa média, primeiro erro que aconteceu, a média da população. Gente, o que é intervalo de confiança? Para que eu quero essa jossa desse intervalo de confiança? Eu não conheço quem é, aqui está a população, tá? A população pode ser qualquer coisa, por exemplo, pode ser todos os funcionários
da empresa A. Tá? A empresa A lá tem, sei lá, 100 funcionários. Todos os funcionários é a população de interesse. Mas digamos que eu não consigo falar com todos os funcionários, porque uns trabalham em home office e não responderam o questionário que eu mandei. E aí eu quero saber, por exemplo, qual é o meu problema é a quantidade de filhos né, de dependentes, digamos, de dependentes que os funcionários têm. Eu não consigo falar com os 100, porque uns trabalham em home office, outros estão de férias, outros eu mando questionário para eles e eles não me mandam de volta. Outros não apresentaram a declaração do imposto de renda com números de dependentes, então eu não tenho os dados de todo mundo. Aí eu pego um pedaço, isso aqui, ó, uma amostra, é um pedaço, uma quantidade. Se aqui eu tinha, por exemplo, 100, digamos que eu tenha pego 20 funcionários só. Então a minha amostra vai ser de 20. E qual é o meu problema? Eu vou fazer uma média. Digamos que a média da amostra... Deixa eu autorizar uma pessoa a entrar, só um minuto. Então, digamos que a média da amostra deu... olha só que coisa isso aqui ficou... Digamos que essa média da amostra deu 3 filhos, tá? O povo gosta de filho nessa empresa. 3 filhos. Então, essa é a média da amostra. É o X que eu conheço. 3 filhos. Só que eu não tenho acesso à população. E eu não sei se isso aqui é realmente um número, esses 3 filhos, se é um número que representa realmente a média da população. Então, o que eu faço? Eu crio um intervalo de confiança, que a gente já estou dizendo aqui, que é de 20 a... não podia ser filho, né? 20 a 25 filhos, vamos mudar esse negócio. Não pode ser filho, eu vou ter que botar a idade. Porque 20 a 25 filhos fica bem irreal. Então, a idade do povo, tá? Então, não 3. Vamos dizer que a idade aqui foi 22, tá? Então, a amostra me deu uma idade de 22. Aí, eu crio um intervalo de confiança com 90... Essa aqui eu chutei valores, tá? Eu não fiz cálculo para nenhuma distribuição. Então, eu pego um intervalo de confiança para 90%, de 90%. O que isso significa? O povo disse assim, isso aqui é 90% de chance de eu pegar a média e ela estar nesse intervalo aqui. Não é isso, tá? Isso apareceu, assim, digamos assim, uns 60% dos trabalhos, tá? Esse intervalo de confiança... ele me diz que se é de 90%, 90% que eu tenho de chance de encontrar a média e ela está aqui, nesse intervalo, ser de 20 a 25. E outra coisa que errou é que disse que era média amostral. Não, a média da amostra a gente tem, 22, digamos que seja, tá? Isso aqui são todos valores chutados, eu não fiz nenhum cálculo. A média da amostra é 22. Eu tenho a média amostral. O que eu não tenho é da população. E o intervalo de confiança é para eu ter alguma significância para aquela minha estimativa da média da população. Para eu ver quão confiante eu posso ficar que naquele intervalo vai ter. Só que é o seguinte... Esse 90% não é a chance da média estar aqui. Esse 90% significa que se eu pegar várias amostras diferentes dessa população aqui, em 90% delas, a média da população, a média que a professora lá chamou de verdadeira, ou seja, a média da população, vai estar nesse intervalo. Então, vamos olhar só. Digamos que eu tenho aqui 5 amostras, tá? Peguei 5 amostras. Todas elas com o mesmo valor. Valor que eu tô falando, mesmo número de pessoas. Então, ó. Digamos que eu peguei 5 amostras, peguei mais 5. Aqui tem 10 amostras, tá? Então, digamos que o N vou botar só N, tá? Mas pode ser 20, 30, 40, sei lá quantas pessoas. Mas o N é sempre igual, o mesmo, tá? Peguei várias amostras
com o mesmo número dessa população aqui de 100 funcionários da empresa A. Se eu pegar 10 amostras, o nível de confiança de 90% vai dizer que em 90% delas, ou seja, em 9 amostras, a média da população, que é representada por esse Mi aqui, vai estar nesse intervalo aqui de 20 e 25. É isso que significa. Ah, professora, mas qual é a diferença de dizer que é 90% de chance de estar aqui? Porque quando tu fala 90% de chance de estar nesse intervalo, tu está falando para uma amostra. Tu só pega uma amostra e nela tem 90% de chances de estar a média? Não, isso é errado. Se tu amostrar várias vezes, tá? Pode ser lá quantas vezes quiser, em 90% dessas vezes, a tua média vai estar naquele intervalo. A média de quem? A média da população, porque é essa que a gente quer um intervalo de confiança para ela. Porque para a média da amostra a gente já tem. Tá? Então, isso é cobrado na prova. Tá? Eu não sei se essa questão vai cair para vocês, mas esse negócio de ter que interpretar o intervalo de confiança, isso entra. Tá? Isso aí é uma das coisas que vão entrar na prova. Tá, gente? Então, esse aqui é um intervalo de confiança. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem até aqui alguma dúvida? Pode abrir o microfone e falar, que eu não tô vendo a tela. O chat eu não tô vendo, tá? Então, quem quer perguntar tem que abrir o microfone. Tem perguntas, vou passar para correlação, que foi outra coisa que deu probleminhas. Então, vamos lá, correlação. Ó, não está entrando a correlação aqui embaixo. Correlação. A correlação, gente, é o seguinte. Tem vários vídeos de correlação que eu deixei para vocês. Tem 2 para aplicar a função. Acho que tem mais uns 2 ou 3 que fazem no Excel. Então, tem vários vídeos. Então, só vamos lembrar de 2 coisas, tá? A correlação, ela é, primeiro, linear. Isso aqui... não sei se, não lembro se está cobrado na prova, mas vocês não podem dizer que é uma correlação simplesmente, tá? Ela é linear. Essa correlação que a gente estudou é linear. Existem outras correlações. Por exemplo, se eu tiver um monte de pontinhos assim, ó. Aqui. E eu quiser passar uma reta aqui, vai ficar meio ruim, mas pode ser que se eu passar uma curva que faz isso aqui, ó, fique melhor. Quem sabe uma parábola, um ajuste polinomial de segundo grau, ou seja, uma equação de segundo grau, ajuste melhor. Então, a correlação pelo R e que dá para a gente também o R2, o R quadrado, ela é uma correlação linear, ou seja, por entre aqueles pontos lá, eu quero passar uma reta. Por que eu quero passar uma reta? Para quê? Para que botar uma reta ali naqueles pontos? Porque a reta tem uma equação, e isso me permite fazer estimativas, fazer previsões com essa equação. Se eu não tenho uma equação, não tem como fazer previsão. Quando eu tenho só a correlação, eu só estou dizendo o seguinte... tem relacionamento entre a variação nessas 2 variáveis aí ou não? Tem correlação entre gastos com saúde, com lazer, seja lá o que, com a renda da pessoa ou não? É uma coisa independente, que não tem uma correlação linear, no nosso caso. A correlação não tem equação, ela só tem o R e o R ao quadrado, que é uma medida. Aí eu digo se a correlação é forte, linear, né? Se é forte, se é fraca, enfim, só. Mas aqui nessa correlação, eu tenho que pensar que além dela ser linear, ela tá forte, ou seja, eu vou forte, fraca, alguns autores colocam moderada. Então a correlação pode ser desse jeito. Aí, cada autor tem uma tabela diferente, né? Alguns lá dizem que 0,7 é uma correlação moderada, outros já dizem que 0,7 é forte. No meu entendimento, tudo depende do contexto, tá? Pode ser que para 2 variáveis que não tem instintivamente, assim, eu olho para aquilo e a minha intuição não diz que aquelas coisas são correlacionadas.
e eu encontro uma correlação de 60%, seja muito alto, porque parece que não teria nenhuma correlação uma coisa com a outra. Tem um exemplo muito famoso do Walmart, que quando ia dar aqueles furacões, aquelas coisas que acontecem nos Estados Unidos, tornados, essas coisas assim, não lembro qual era o acidente especificamente, mas essas questões climáticas assim, eles vendiam uma tal de uma torta de maçã muito numa certa cidade lá, numa loja da Walmart. O que uma torta de maçã tem a ver com a ocorrência de tornados? Nada, né? Torta de morango, né? Nem de maçã, de morango. E aparentemente não tem nada. Mas eles vendiam aquela tal daquela torta e fralda também. Fralda e cerveja. Então o pessoal gostava de comer doce, mas não podia deixar as crianças morrerem, e gostava de tomar uma cerveja para acalmar. Acho que era isso, porque não tem nada. E eles encontraram correlação entre essas coisas. Então, se numa situação em que parece que nada seria correlacionado a encontrar um 60% de correlação, poxa, é muita coisa. Né? Agora, já se eu pensar o seguinte, vamos pensar duas coisas aí que são bem relacionadas. Pensem aí com vocês. Deixa eu pensar uma aqui. A renda da pessoa com o bairro que ela mora, tá? Botando o bairro assim numa escala, tá? Dos bairros mais que tem um custo mais baixo até custo mais alto. Eu espero que isso esteja muito correlacionado, né? Que tenha muita correlação entre a renda e o bairro que a pessoa mora. Se eu encontro aí uma correlação de 0,7, realmente talvez seja uma correlação moderada, porque eu esperava que aquilo fosse muito correlacionado. Então essas tabelas, quando os autores colocam, eles colocam a visão deles seca, assim, sem pensar em nenhum contexto. Mas se a gente for pensar em cada contexto, a gente avalia o que seria uma correlação alta ou não para cada um, né? Mas isso é uma das informações. Gente, tem alguém. Quem está com o microfone aberto quer fazer pergunta? Senão eu pediria para fechar, porque senão dá interferência. Tá. Então a gente diz se é forte, fraca ou moderada. A correlação pelo valor do R, né? Então o R vai de menos 1 aqui até 1. Quanto mais próximo de 1, seja positivo ou negativo, ele vai ser uma correlação mais forte. Quanto mais próximo de 1 tiver, mesmo que seja negativo. A diferença é que se for negativo, os pontinhos vão estar desse jeito aqui, ó. Aqui está o eixo, vou botar ele mais grosso. Os dois eixos. E aí, se os pontinhos estiverem assim, ó, e eu passar uma reta assim, é uma correlação negativa. É desse lado aqui. Se os pontinhos estiverem assim inclinados para a direita em relação ao eixo dos y, isso aqui é uma correlação, é um R positivo, aqui é um R negativo. Então essa é a diferença. Mas e o que isso na prática, assim, né? Como é que é? E desse jeito aqui, uma coisa aumenta, a outra aumenta também. Por exemplo, a renda da pessoa aumenta, aí em função disso eu posso calcular que ela vai ter um maior custo no bairro que mora. Mora num bairro de custo mais alto. Maior renda, mora no Leblon. Menor renda, mora no subúrbio. Mais ou menos isso. Cresce a renda, cresce o custo de vida no bairro, digamos. Quando é aqui, ó, na parte negativa, o que a gente tem? Quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Então, isso pensando linearmente, né? Então, digamos que a capacidade de levantar peso de uma pessoa que treina musculação, ela vai diminuindo à medida que a idade vai aumentando. Porque é normal, eu acho, né? Porque talvez ela com o mesmo nível de treinamento, com 25 anos, ela levanta um certo peso, que com 80 vai ser um peso menor. Então, o peso diminui à medida que a idade aumenta e o peso vai diminuindo. Então, são duas coisas que uma cresce e outra diminui. Se uma cresce e outra diminui, é uma correlação negativa. E pode ser que não tenha nenhuma correlação, né? Por exemplo, tem um troço assim, vou botar aqui em cima, ó. Tem um troço desse jeito aqui, ó.
tem correlação nenhuma, né? Não tem, que reta que eu vou passar por dados que são desse jeito, tá? Isso aqui, o R é zero, não tem nenhuma correlação, tá? Então, eu digo se forte ou fraca ou moderada pelo número, mas tem outra coisa que eu tenho que dizer, que é o sentido da correlação. E o sentido é essa coisa de ser negativa ou positiva. Se as duas variáveis crescem, então é uma correlação positiva. Se as duas variáveis crescem em sentidos contrários, né, uma cresce e outra diminui, então é uma correlação negativa. Então, a correlação, resumindo, a linear que a gente não estudou nenhuma outra correlação, então esse R e esse R2, eles se referem à correlação linear, ou seja, eu estou buscando uma reta que aproxime esses pontos. E ela me dá duas informações, se é forte, fraca ou moderada, enfim, e o sentido, se é uma correlação positiva ou negativa. Isso tudo tem que estar envolvido quando vocês escrevem a interpretação da correlação. Então, teve gente que disse assim, a correlação é máxima. Correlação máxima só se fosse igual a 1, e o R não deu igual a 1, então não é correlação máxima. Tá? Mesmo quem arredondou muito, arredondou para 0,99. Então, era uma correlação na AVA 2 excelente, mas ainda assim não era perfeita. Então, não podia dizer correlação máxima, como alguns trabalhos disseram. Tá? E tinha que falar que era linear. Tá? Em algum momento, ou de alguma forma, ou colocar o R, porque daí, quando a gente coloca o R, está implícito que é linear, porque esse R ele só mede correlação linear, ele não mede outro tipo de correlação, tá? Ou então tinha que escrever linear, tá? Porque a correlação linear deu 0,99. Ou então, a correlação é forte porque o R, aí eu já estou dizendo que é linear, o R, ou o R quadrado, se a pessoa calcular R quadrado, deu tanto, lá próximo de 1. Então, essas foram as questões da correlação. O que diferencia isso aqui de regressão? Regressão que também é linear. A regressão linear é a equação da reta. Essa que é a regressão linear, ela me dá a equação da reta. O objetivo é diferente. Uma está correlacionada com a outra, porque só vale a pena para mim usar a equação de uma regressão se a correlação é boa, porque se a correlação é ruim, se eu pego um troço desse jeito, o Excel vai fazer uma equação de regressão? Vai fazer. Mas com pontos desse jeito? Vai fazer. Mas vai ser uma equação que, se eu usar, vai me dar uma coisa muito louca. Não tem assim, uma doideira, não tem sentido nenhum. Porque esses pontos desse jeito aqui em cima, eles não estão correlacionados linearmente. Então, se eu botar uma equação de reta, uma reta que passa por aqui, a distância desses pontos aqui para essa reta, ponto aqui embaixo, na parte negativa, isso vai ser uma droga de equação de regressão. Então, eu preciso da correlação para saber se a minha regressão vai ser minimamente boa. E quando a gente vai se aprofundando um pouquinho mais em estatística, a gente vê outras coisas, tá? Eu não vou entrar aqui nos conteúdos com vocês, mas a gente vai ver outras avaliações, valor P, que tem a ver com a significância, que é, né, os 90% aqui são de confiança, então a significância é de 10%, que é os 100% menos esses 90%. Então, tem outras estatísticas que a gente avalia quando está fazendo um estudo mais aprofundado. Mas para o nosso curso aqui, que é um geralzão da estatística, que se vocês entenderem isso aqui já está muito bom. Se vocês forem para uma empresa e aí vocês pegam os dados de vendas, por exemplo, não importa qual é a empresa, tá? Eu pego um histórico de vendas, coloco num gráfico, faço um gráfico de dispersão, olho para aqueles pontos e vejo que uma reta pode aproximar, vocês vão poder usar essa equação para estimar quanto vai ter de venda no mês que vem, no outro. É só, claro, ter expertise ali do negócio, porque se eu peguei uma equação de regressão, eu peguei dados só do verão de vendas e a minha empresa trabalha com alguma coisa sazonal, tipo sorvete, eu não vou poder usar essa mesma equação no inverno, porque não vai vender a mesma coisa. Né? Então, claro, tem que ter o conhecimento ali do negócio. Mas então, quem melhor para quem está fazendo gestão,
para conhecer o negócio. Porque isso aqui é estatística seca. Tem que conhecer os dados, o contexto daqueles dados para aplicar esse negócio do jeito certo. Mas também, se conhece muitos dados, se tem muita experiência, mas não tem nenhuma ferramenta para fazer estimativa, essa é uma ferramenta, tá, gente? Existem outras. Na estatística e fora dela. Quem está, por acaso, em engenharia e vai fazer pesquisa operacional é uma outra ferramenta para fazer previsão e otimização e tal. Então, é nesse sentido que eu estou falando, assim. Alguma pergunta, gente, ou outro conteúdo, ou alguma coisa sobre a prova? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, não querem colocar nada, eu vou encerrar a nossa web aula de hoje. Tá? Só lembrando que as correções, então, devem estar já amanhã para vocês, e no fórum de dúvidas, o gabarito. Tendo dúvida com relação à correção da AVA 2, aí me manda um e-mail e eu respondo lá para vocês. No gabarito só vão as respostas. Não pode ter desenvolvimento, porque senão isso aí vira depois material que alguém me manda como se fosse o seu trabalho. Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, se tem uma dúvida, fez lá de um jeito. Porque, como eu falei no início, quem não estava, né, não viu, eu só coloco lá para vocês qual foi o erro, o que errou. Errou na questão 3 a interpretação, errou na 4 na coisa tal. Mas se o erro foi no cálculo, por exemplo, aí está dizendo lá que está errado e qual é a questão, mas se vocês quiserem saber por quê, daí eu vou voltar no trabalho de vocês, olhar o que foi, e aí eu devolvo isso para cada um, tá? Era isso, então vou encerrar, já que vocês não têm mais nenhuma coisa para falar, não querem perguntar nada. Então tá, gente. Abração, boa prova para vocês. Continuam ali no fórum, se quiserem colocar alguma coisa lá. Tá bom? Abração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Boa noite. Laís. Obrigada, professor. Nada, Elaine. Boa noite. Tá bom.